Então esse módulo, ele dá uma ideia para a gente de como que o nosso sistema ele vai ser modelado, ele vai ser organizado. Então o que a gente tem que entender é que um sistema é como um organismo, como um organismo humano, onde tem vários componentes. Então tem um coração, fígado, pulmão, rim, estômago, e cada componente desse cumpre com um papel. Então o nosso papel nesse treinamento aqui é entender, nesse segundo módulo, como que esses componentes eles são organizados. Nós vamos criar esses componentes de forma que todos eles vão ser capazes de se relacionar entre si. Cada componente tem os seus métodos. É uma classe, cada componente é uma classe, certo? Então, ele tem os seus métodos, uma outra classe tem os seus métodos, uma outra classe tem os seus métodos. Cada classe tem as suas responsabilidades. Um programa, até então, no nosso curso anterior, a gente fez o quê? A gente fez assim, uma classe e vários métodos, somente isso. E um programa principal para testar, só. Era uma classe, vários métodos e um programa principal. Agora não, nesse curso nós vamos ter o quê? Várias classes com cada um com seus métodos, e agora elas vão ter que começar a se comunicar entre elas. Elas vão ter que conversar entre elas. Os objetos delas vão ter que conversar. A gente fala assim que quem conversa é o objeto. A classe é que define a estrutura, né? Mas eu tenho um objeto aqui, calculadora, que vai conversar com um objeto gerenciador de cadastro, por exemplo. Olha, um objeto gerenciador de cadastro conversando com um objeto calculador. Os dois vão ter que trocar ideia. Ou seja, um objeto de uma classe vai ter que se comunicar com outro objeto de uma classe. Mas para isso a gente precisa saber organizar isso. Como nós vamos estruturar isso? Aonde que eu digo que um objeto de uma classe vai conversar com outro objeto de outra classe? Aonde que eu digo? Como que eu organizo isso? Como que eu vou modelar esse relacionamento entre esses objetos? Porque se você pega um computador, aí nós temos aqui vários componentes do computador. Se eu arrancar um componente desse computador, ele já para de funcionar. Aquele componente, por exemplo, se eu pegar aqui o componente de bateria, o que ele faz? Ele tem uma função específica. Ele tem uma função específica de servir a carga para os outros componentes. Servir a força para os outros componentes. Ele só faz isso. A bateria, ela não faz processamento. Se você tentar fazer um cálculo aqui no computador, não é a bateria que vai fazer isso. Concorda? Então, por quê? Porque a bateria foi planejada e projetada para o seu fim, para a sua funcionalidade. Então, no nosso sistema vai ser assim, a gente vai criar objetos específicos para atender necessidades específicas. É como uma empresa. Nós temos uma empresa, então, cada empresa tem um setor. Setor financeiro, setor comercial, setor de qualidade, setor de recursos humanos, ou seja, os objetos daquele setor só fazem aquilo. Se você misturar as responsabilidades, você já começa a ter um problema. Porque você não pode dar funcionalidades para um setor financeiro relacionado a, por exemplo, a organização e limpeza. Já é outro setor responsável pela organização e limpeza, por exemplo. Então, ou seja, são coisas diferentes. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, o nosso objetivo agora é começar a entender, a projetar esses objetos de uma forma mais orientada a objetos. Então, a gente vai começar a entender mais os conceitos dos objetos, para que a gente possa criar esses objetos relacionados entre si, esse sistema. Tá? Então, como fazer isso? Então, nós vamos conhecer recursos da linguagem, não é um curso de modelagem ainda, não é um curso de análise e modelagem, mas nós vamos estudar nesse módulo os recursos que a linguagem me dá para que eu possa construir esses objetos que se comunicam entre si, que se relacionam entre si. Como que eu vou... que eu devo usar na linguagem para que isso se torne possível? Aí a gente vai estudar recursos de herança, recursos de sobrecarga, sobre escrita de método, relacionamentos do tipo associação, interfaces, classes abstratas. Então nós vamos estudar esses recursos da linguagem que vai nos ajudar a tornar essa comunicação entre esses objetos reais e possíveis. Tá? Então esse que é o objetivo desse treinamento. Tá? Então vamos conhecer a linguagem. Vamos abrir o nosso material aí, nossa apostila.
abrindo a apostila módulo 2, olha só, aqui no começo, eu começo novamente falando sobre classes e objetos, porque é importante a gente dar uma revisada, né? Então, só lembrando, aqui na verdade é uma revisada, porque o nosso módulo 1, a gente já trabalhou muito sobre isso. Então, é só uma revisada para a gente recapitular e já continuar, tá? Então, por exemplo, uma classe. O que é uma classe? Exatamente. Então, a classe define o quê? A estrutura do objeto. Né? Ela que define quais propriedades que o objeto vai ter. Ela que define quais métodos que o objeto vai executar. Quais são as ações daquele objeto. Então, a classe define, né, essa estrutura do objeto. Ela não é o objeto, mas é nela que está escrito toda a programação do objeto. O objeto é programado na classe. Aí daquela classe a gente pode instanciar vários objetos. Então, recapitulando esse conceito. Né? Então, quando a gente tem uma classe cliente, por exemplo, a gente vai dar o comando new cliente, nós construímos um objeto na memória. Nesse momento a gente chama um construtor. Nós vamos, aqui nesse módulo, vamos começar a entender melhor sobre isso. Então, quando a gente dá um new na classe, ele constrói o objeto na memória e aí nós podemos configurar aquele objeto de acordo com suas propriedades. Se esse objeto tem um nome, tem uma propriedade nome, então nós vamos configurar o nome dele. Esse o nome vai ser João. Nesse outro o nome vai ser Maria. Nesse outro o nome vai ser Pedro. Cada instância tem sua configuração particular. Tá? Tem a sua configuração específica. Né? E a variável de referência é aquela que guarda o endereço do objeto. Ou seja, ela sabe onde o objeto está armazenado. Então você põe lá cliente, cli. O cli é a nossa variável. Cliente é o tipo dela. E recebe new cliente. Então nós temos aqui um objeto do tipo cliente. Propriedades. Então as propriedades nós já vimos no módulo anterior, só recapitulando, né, que são esses campos configuráveis de cada objeto. Né? Cada objeto tem os seus campos. Né? Por exemplo, um cliente tem um campo nome, um campo CPF, um campo RG. E isso é configurável de acordo com a instância. Então, para o objeto 1, por exemplo, para o primeiro objeto aqui, o new cliente, nós configuramos o nome para João. Já no objeto 2, nós configuramos o nome para Maria. Então, ambos possuem nome. Nome, CPF e RG, com configurações diferentes. As configurações, elas são colocadas aonde? No objeto, não na classe. A classe ela só define quais são as possíveis propriedades, mas no objeto é que a gente coloca essa configuração, esses dados. Tá? Recapitulando. Os métodos, recapitulando, nós fizemos no módulo 1 uma classe calculadora. Né? Então a gente criou ali um método somar, por exemplo. O que esse método faz? Qual que é a sintaxe do método? O método ele recebe parâmetros de entrada e um retorno. Esse retorno pode ser void ou qualquer outra coisa. Pode ser int, integer, pode ser um próprio cliente. Nesse caso a gente fez o quê? Um método somar que recebe dois parâmetros numéricos, doubles, como entrada, pode pôr aqui 7.5, 8.5, e ele retorna essa soma. Então, relembrando a assinatura de método, como que declara método. Tá? E agora começa alguma coisa nova aqui. A partir de agora começa alguma coisa nova. Depois vocês podem dar uma lidinha aqui, né? Vocês estão com o material impresso aí em mãos. Vocês podem dar uma olhada, dar uma lida. Tá? Agora começou uma coisa nova que a gente não viu no curso anterior. Por exemplo, nós podemos criar uma classe cliente, como temos aqui o código Java, certo? E para essa classe nós queremos fazer uma representação gráfica dela. Uma representação. Como que eu desenho essa classe? Vamos supor, eu estou fazendo um projeto ainda, eu não quero programar ainda. Eu estou fazendo um projeto. Eu estou identificando quais classes que o meu projeto vai ter. Eu vou fazer um sistema de matrícula, de escola. Então vou ter cliente, vou ter aluno, vou ter fornecedores, vou ter professor. Então como que eu desenho que eu vou ter essas classes? Eu já não saio programando, eu estou identificando ainda. Como que eu faço? Faço bolinha, faço risquinho. Imagina você numa folha sulfite desenhando, escrevendo quais são as classes. Então a gente pode fazer um desenho, que é um diagrama de classe, que a gente chama, tá? Utilizando uma ferramenta de modelagem. Tá? Então eu sugiro que vocês baixem uma ferramenta, não agora, tá? Que eu ainda estou explicando, que é o Asta Community. Olha só, anota o nome dela, para vocês baixarem depois. Esta ferramenta vai ajudar a gente a desenhar o nosso projeto. Quando eu falo desenhar, ainda não estamos falando de telas, interfaces. Nós estamos falando de projetar as nossas classes. Projetar as classes do nosso sistema.
Então a gente baixa o AstaCommute, por exemplo, aí nós podemos, vou só mostrar aqui, não precisa se preocupar. Com o AstaCommute, eu vim aqui, ó, Nildo, criando um documento, e aqui nós temos vários diagramas, ó, tá vendo? Vários diagramas, e um deles é o primeiro que eu usei ali, diagrama de classe, ó. Tá vendo? O que eu fiz? Fiz um quadradinho aqui, ó, só cliquei aqui, aí falei, ó, eu quero uma classe cliente. No meu programa vai existir uma classe cliente. Ah, beleza, não tem código Java aqui, ó. No meu o código disso aqui pode ser PHP, pode ser Java, pode ser C#, pode ser C++, qualquer linguagem que suporte a redução de objetos. Não necessariamente Java. Então, eu estou falando uma linguagem universal aqui. Tá? Aí, beleza. Aí eu falo, bom, agora eu quero dizer que meu cliente ele vai possuir uma propriedade nome, do tipo string. Perceba que na modelagem, olha só, na modelagem, a gente inverte da sintaxe do Java. É assim, ó, primeiro a gente coloca a propriedade, 2 pontos, o tipo dela. E esse sinalzinho de menos aqui quer dizer que ela é privada, tá vendo? Essa propriedade é privada. Então ela é privada, existe uma propriedade privada chamada nome, que é do tipo string. Aí na sintaxe do Java, a gente declara dessa forma aqui, ó, né? Private string nome. Mas na escrita UML, você vê que vem 2 pontos, vem na direita o nome, que é uma linguagem gráfica isso aqui, independente de sintaxe, independente de Java, é independente de Java isso aqui, tá? Então você pode entrar numa empresa, o cara te dá um modelo, por exemplo, um modelo disso aqui de classe, ó, escreve essas classes aqui, a gente deu o desenho, você tem que traduzir aqui na linguagem, traduzir para Java, por exemplo. Então, essa ferramenta nós ainda vamos utilizar, só estou mostrando ela, que é nela que é construído, né? A nome, RG, e, por exemplo, CPF. Pronto, declaramos ali. Então, ele já tem todos os tipos do Java aqui dentro dele, ele já foi modelado para Java, tá vendo lá? Tudo que é do Java ele já tem aqui. Por exemplo, eu coloquei string aqui, ó, ele já identificou para mim que é o string, ó, tá vendo? String do pacote JavaLang. Então, tá aí. Muito bom. Só para mostrar para vocês que existe a UML, né, e que a UML é uma linguagem de modelagem universal, tá? Ou seja, é uma modelagem, é uma linguagem única, né? Unificada, que todo mundo deve entender ela. Todos devem entender essa linguagem. Tá? É uma linguagem, se você for pegar aqui a tradução dela, Unified Model Language, tá? Ou linguagem de modelagem unificada, tá? Uma linguagem visual. Beleza, então se eu mostrar para vocês aqui no quadro um desenhozinho desse, ele está dizendo o seguinte, ó, é para você criar uma classe cliente. Nesse primeiro retângulo aqui, no primeiro retângulo é o nome da classe, no segundo retângulo são as propriedades da classe, e no terceiro são os métodos. Normalmente a gente não coloca gets e set, normalmente, porque não tem necessidade, porque já é implícito, a gente põe só outros métodos. Por exemplo, cliente, vamos supor que o cliente tem um método de cálculo de bônus para ele, que ele é um cliente que compra bastante, ele tem uma pontuação, e a gente quer calcular quantos pontos esse cliente tem, por exemplo. Então eu venho aqui com algum método para ele, ó, por exemplo, calcular pontuação, por exemplo. Ó, pontuação que me retorna, por exemplo, calcular pontuação que me retorna um double. Então, aí, toda vez que eu chamar esse método, aí, toda vez que nós chamarmos esse método, ele vai me retornar um double, tá vendo? E esse sinalzinho de mais aqui na frente quer dizer que ele é público. Ele é público. Então a gente já viu no curso anterior a questão do público e do privado. Então as propriedades elas são privadas, porque a gente não quer que a instância tenha acesso direto a ela. E a gente cria métodos getters e setters para que a gente possa manipular essas propriedades por meio de métodos. Qual que é a diferença de você manipulá-la diretamente ou manipulá-la por meio de métodos? A segurança dessa propriedade, desse campo. Tá? Isso quer dizer o quê? Se futuramente eu quiser fazer uma mudança na regra desse campo, por exemplo, agora todo nome de cliente tem que ser maiúsculo, eu consigo ter maior flexibilidade para isso. Tá? Então a gente viu na aula anterior, no módulo anterior, os métodos gets e sets, a gente explicou um pouco sobre isso, mas a gente vai rever aqui, tá? Revisão aqui. Beleza. O que nós temos que entender para esse momento é
que as propriedades são privadas e que o método é público, com esse maisinho aqui. Tá? O nome do método, se ele tivesse parâmetro, por exemplo, de entrada, já nós colocaríamos aqui, ó, não precisamos declarar variáveis. Tipo, eu posso colocar aqui um double, por exemplo. Ó. Opa! Está um pouco... Estou apoiando aqui um pouco da ferramenta, tá? Por exemplo, posso colocar aqui assim, por exemplo, N, um número, double. Por exemplo, eu falei aqui que ele recebe um double como parâmetro, uma variável qualquer lá do tipo double como parâmetro. Então é normal a gente visualizando, vou deixar sem aqui o parâmetro de entrada, mas é normal a gente já ir visualizando esse UML e já entendendo, né, o que ele representa, tá? Então, voltando aqui, só para explicar para vocês o que é o ML. O ML tem vários diagramas. E esse que eu estou mostrando para vocês é o diagrama de classe. Existe diagrama, por exemplo, você fala assim, vou fazer uma entrevista com o meu cliente e eu quero começar a modelar os requisitos da nossa conversa. Você fala, bom, nós vamos fazer o meu sistema vai ter, por exemplo, um cadastro de cliente. Então, a gente já utiliza outro diagrama da UML para fazer isso. A gente já usa o de caso de uso. Então, por exemplo, já coloquei, ó, caso de uso, tá vendo? Já fala assim, bom, esse programa, ele vai ter, por exemplo, um cadastro de cliente, ó. Olha lá, já fiz uma bolinha aqui, ó. Vai ter cadastro de cliente, isso é um requisito, certo? Esse programa vai ter, por exemplo, uma matrícula de aluno, matricular aluno, olha só. Matricular aluno, uma necessidade, uma funcionalidade do meu programa, é uma funcionalidade. Ele vai ter um cadastro de cliente, vai ter um matricular aluno, né? Beleza, eu tenho um ator aqui que vai ser o meu usuário, por exemplo, o usuário do meu sistema poderá fazer um cadastro de cliente e o meu usuário poderá fazer uma matrícula de aluno. Então isso aqui é um diagrama de requisito, de caso de uso. Então eu estou colocando as necessidades que o meu programa faz. Então, a UML, ela é extensa, ela tem muitos diagramas. Um dos diagramas é o caso de uso, muito usado. No momento que você está analisando, está conversando com o cliente, está entrevistando, está modelando, tá? E aí depois você fala, bom, agora eu vou começar a fazer o diagrama de classe. Aí já estamos indo para frente já sabemos o que o sistema vai ter, já entendemos a necessidade do cliente, agora vamos para o diagrama de classe. Como esse curso agora não é um curso de análise, ele é um curso de Java ainda, estamos estudando os recursos da linguagem, estamos estudando a orientação a objetos, então nós não vamos focar em levantamento de requisitos agora. Vamos partir do ponto que a gente já sabe o que a gente quer fazer, e aí vamos começar a escrever as classes para isso. Já estamos partindo para o desenvolvimento. Tá? Mas é interessante você entender que existe isso na linguagem, só para você entender quais são as funcionalidades dela. Você também faz relação? Então, recapitulando, a última aula que a gente teve no módulo anterior foi sobre gets e setters. Então, o que é o gets e setters? Só recapitulando aqui. Então, nós colocamos uma propriedade dizendo que ela é privada. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo da propriedade privada, quer dizer o quê? Que a instância da classe cliente não consegue acessar mais ela diretamente. Tipo assim, eu venho aqui, ó, se eu der um new cliente, tá vendo? Eu não consigo mais colocar assim, ó, cliente.nome. Aqui, eu dei um new cliente. Eu não consigo chegar na linha de baixo e colocar cliente.nome. Não consigo, porque o nome está privado. Mas eu consigo acessar essa propriedade por meio de métodos. Então a gente cria um método set para atribuir o valor na propriedade e um método get para acessar essa propriedade. Então eu tenho dois métodos. Um que é o set para colocar um dado dentro dela e o get para poder acessar o dado que está ali dentro, a informação, o objeto. Então ficou assim, cada propriedade ela ganha dois métodos, um get e um set, Então, por exemplo, aqui, ó, cliente recebe new cliente. Então, cliente.setNome, ou seja, agora eu uso o método set para atribuir o João naquele cliente. Não uso mais cliente.nome, porque o ponto nome não é mais acessível. Nós blindamos a propriedade. Ela está bloqueada, está blindada, ela está privada. Tá? E agora, se você quiser configurar ela, você precisa chamar os métodos set para atribuir e o método get se você quiser imprimir.
Então o set eu coloco e o get eu acesso para poder imprimir. Então até aqui, pessoal, até o tópico 3 é só revisão. Tá? Eu coloquei de novo na apostila. Por que eu coloquei ele de novo? Já demos isso aqui bastante detalhado. Mas por que eu coloquei? Porque como o módulo 2 ele trata de orientação a objetos, se alguém pegar somente a apostila módulo 2 e dar uma olhada, fala, mas como que é uma apostila de orientação a objetos? Não fala sobre o que é uma classe, não fala o que é uma propriedade, não fala o que é um método, não fala o que é uma propriedade, método, não fala o que é uma instância. Então eu coloquei para a gente ter isso dentro desse material também, tá? Como uma forma de revisão, que a gente já viu isso no módulo 1. Tá? Então, a partir de agora, do tópico 4, relacionamento entre objetos do tipo tem um, que nós vamos começar o nosso treinamento. Tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso Eclipse e vamos criar um novo projeto. Na verdade, então vamos criar aqui um novo projeto Java, certo? E vamos colocar ele de fábrica módulo 2. Fábrica módulo 2. E finaliza. Tá ali. Módulo 2. Então no módulo 2, no primeiro pacote, vamos criar a aula 1, certo? New Package. Vamos pôr aqui, ó. br.com.fábrica de programador aula 1. Então sempre o pacote do curso, ele sempre leva o domínio ao contrário. Poderia ser o com.ht cursos ou poderia ser o fábrica de programador ao contrário. Essa é uma convenção de criação de pacotes. Tá? Então toda vez que você vai criar pacote, você pega o site da empresa ao contrário e ele fica sendo a raiz, a base. Aí daí para frente que você trabalha. Então ficou br.com.fábrica de programador aula 1, aula 2, aula 3, módulo 1, módulo 2, módulo 3 e assim vai. E ok, então ficamos criando essa estrutura de pacote. br.com.fábrica.aula 1. É muito comum você ver isso, tá? Por exemplo, se você abrir isso aqui, ó, o JRE é o que nós temos em mãos, né? Que são as bibliotecas do Java, certo? Se você abre aqui o próprio biblioteca do Java, olha lá, com.org. Aí aqui na frente vem o pacote, net. Esse é o pacote net. Mas a base desse pacote é o com.org, que é o domínio da empresa. com.org.mio. com.org.útil. O pacote é útil, o pacote é o new, o pacote é o net. Mas só que a base do pacote é o domínio da empresa ao contrário. Né? Olha só, isso aqui, ó, antigamente era Sun, né? A empresa que fundou o Java é Sun. A Oracle adquiriu depois. Então ficou assim, ó, com.sun.activation.registros. Então até o com.sun é a base dos pacotes. Né? E assim vai. Então, dependendo do tipo de classe que você está trabalhando, a estrutura de pacote vai ser de acordo com o fabricante daquela classe. Tá? Então, quem vai fabricar essa classe aqui, ó, essa classe aqui, é o projeto Fala Programador. Então, ele que é o fabricante dessas classes que nós vamos colocar aqui. Então, só que a gente está organizando em aula 1, aula 2, aula 3. Então, a gente colocou o domínio do fabricante aqui. Certo? Então, vamos criar agora aqui a nossa primeira classe, para a gente entender o relacionamento tem um. Vamos criar aqui um cliente. New class. Aí, cliente. Tá aí, cliente. Vamos dizer que esse cliente, ele possui aí algumas propriedades, como nome, CPF. A partir de hoje tudo é privado, tá? RG, pronto. Só isso aqui. Nome, CPF e RG. Certo? E vamos gerar os métodos gets and setters. Como faz isso? Source, gets and setters. Select todos, ok. Façam até aqui. Tem só um erro aqui, ó. Tem um erro aqui, ó. CPF string. Na verdade é só CPF, né?
Eu fiz uma besteira aqui, é só CPF, tá? Aí gera de novo. Ó, nesse caso só tem uma propriedade aqui, ó, tá vendo? Eu posso clicar na lâmpada, só para ela e falar, ó, create getters and setters. Tá vendo? Ok. Só tem um, então eu clico nela ali e já resolve também o problema, tá? Então olha só, eu faço uma pergunta para vocês. Vamos criar um programa principal só para instanciar esse cara aqui. E aí eu faço a pergunta para vocês. E se eu quiser colocar uma cidade para esse cliente? Programa principal. Vamos colocar um main aqui e finish. A gente já está enjoado de mexer com o main, né? Vocês já estão dominando isso aí. Instanciar um objeto, como faz? Cliente recebe new cliente, né? Vamos chamar esse de João mesmo, só para a gente não perder o costume, tá? João.set nome. Opa. Set nome. João da Silva. Pai do céu. Nunca mais vamos esquecer do João. E o outro cliente, vou chamar de Maria, recebe new cliente. Vocês vão ficar um ano ouvindo falar do João, tá? Professor, mas tem como pegar o que o outro escreve, o que o usuário escreve no teclado e dar um set no nome? Consegue. Você só mudou a forma de atribuir o valor na propriedade. Mas esse valor aqui, você pode pôr uma variável aqui, ao invés de ser fixo assim. Nós estamos colocando fixo, né? Põe um CPF para ele, só para ele ter um CPF e um RG também. E a mesma coisa para Maria, tá? Pronto. Então nós colocamos ali, temos duas instâncias, né? Uma instância de João e a instância de Maria, certo? Duas instâncias. Até aqui a gente já sabia, né? No módulo 1 a gente já tinha caprichado nisso aqui. Então, para quem faltou a aula de get set, então talvez é uma propriedade, uma oportunidade para entender. Então, fica assim, né? A propriedade nome é privada, mas eu preciso pôr um nome, mas então somente a classe consegue acessar ela. Um método da própria classe consegue acessar ela. Por exemplo, set nome consegue acessar. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, e se eu quiser colocar uma cidade para esse cliente, como que eu faço? O que vocês fariam de imediato agora? O cliente de vocês falou assim, o seguinte, eu preciso de um campo cidade para o cadastro do meu cliente. O que você faria na hora agora, de imediato? Pronto, você chegava aqui e falei o quê? Ah, beleza, preciso de um campo cidade. Então você já vem na hora aqui e fazer isso aqui, ó. Pronto, tem um campo cidade. Não é isso? Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. É um tipo de solução. Vamos estudar outras soluções aqui, mas é uma solução. Aí você já viria aqui e falar isso aqui, ó. Já cria logo um get set para ele. Já vem aqui e já fala que o João, né? O João, pessoal, é de uma cidade bem próxima aqui, a gente chama de Corguim. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem a cidade? Oi. Hã? E a Maria é de uma cidade um pouco distante da do João, mas é Coxim. Não sei se... Beleza? Então o João é de Corguim e é Corguinho, né, pessoal? Mas a jeito que a gente fala é Corguinho, tá? E a Maria é de Coxim, tá bom? Beleza. Corguinho. Então vou pôr o nome certo aqui para não sacanear com o João, tá? Corguinho, tá bom? Não, tá Conguinho aqui, né? Corguinho, pronto. Tá aí. Corguinho. Beleza? Aí eu pergunto pra vocês, se eu falar assim, bom, cada um tem uma cidade aqui, certo? Se eu quisesse falar assim, que tanto o João quanto a Maria fosse de Coxim, por exemplo, o que eu teria que fazer? Eu teria que repetir aqui, ó, Coxim, Coxim. Perceberam que teve uma repetição aqui? Se eu tivesse 30 clientes de Coxim. Você já atribuiu essa cidade lá, atribuiu igual a Coxim? Não, então, eu poderia, tipo assim, uma solução, né, seria eu atribuir, né,
eu criar uma variável aqui, coxinha, e sair reutilizando ela, vamos dizer, né? Seria mais fácil. Mas é o seguinte, o que nós temos que entender é que eu posso ter instância de cliente nesse programa principal, eu posso ter instância de cliente em outro programa principal, eu posso ter instância de cliente em outro programa que não é um programa principal, eu posso ter instâncias de clientes espalhadas por tudo quanto é lugar aí, certo? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que nós temos que ter um jeito de modelar esse cliente de modo que a gente crie apenas um objeto coxim, e esse um objeto coxim possa ser reaproveitado nos outros objetos, nas outras instâncias. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós temos que fazer para conseguir fazer isso é separar essa instância em um outro objeto à parte. Quando que isso é viável? Por exemplo, você fala assim, bom, eu gostaria de ter um objeto cidade, porque um objeto cidade, ele possui suas propriedades também. Ele não é só um texto. Quando a cidade é só um texto, que é o caso aqui, coxinha, tudo bem. Mas peraí, mas a cidade não é só um texto. Cidade é um código, é um texto, cidade está em um estado, cidade tem um CEP, cidade tem uma localização, cidade tem. Ou seja, bom, agora o cidade não é mais só uma palavra, não é só mais uma palavra. Cidade é um conjunto de propriedades também. Então, para que isso se torne possível, a gente tem que criar uma classe cidade separada. É um objeto à parte. Então existe um objeto cliente que tem suas propriedades específicas e tem um objeto cidade que tem suas propriedades específicas. Entendeu? Separado. Então a primeira coisa a fazer seria algo assim, ó. A gente apaga esse getSet aqui, ó. Pode apagar o getSet do cidade, tá? Porque nós vamos mudar essa cidade. Ele não vai existir mais. E aqui, tá vendo? Tá string, ó. A gente fala assim, bom, o meu sonho é que tivesse uma classe chamada cidade ao invés de string, tá vendo? Se tivesse uma classe chamada cidade ao invés de string que contivesse a classe propriedades, eu estaria realizado. Nós colocamos ali, ó. Aí sim, ao invés de cidade ser uma string, cidade é um objeto que contém vários atributos, inclusive um deles vai ser o nome da cidade, string. Nós queremos que exista uma classe chamada cidade. Então o que a gente faz agora? Tá vendo a lâmpada mágica? Olha só a lâmpada mágica. O que a gente faz? A gente fala, cria a classe. Cria uma classe cidade. Pronto, ó. Ele já me dá o pacote, certo? Acabou, criou uma classe cidade. Então olha o que aconteceu. Nós temos um cliente e nós temos uma cidade. Cliente e uma cidade. A cidade, ela possui agora o seu nome, que é uma string, porque em algum lugar tem que dizer coxim, em algum lugar tem que dizer Coaguinho, em algum lugar tem que dizer Campo Grande, em algum lugar tem que dizer São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em algum lugar tem que dizer isso. Então nós criamos uma propriedade, ou um campo da cidade, ou um atributo, propriedade, campo, que define essa informação, que vai armazenar essa informação, esse dado. Certo? Olha lá. E aí nós colocamos getSet para ele. getSet. Então perceba que a nossa cidade, ela tem uma propriedade nome e um getSet para ela. O private nunca anda sem o getSet. Se você coloca a propriedade privada, se você não tem um getSet, em momento algum você vai conseguir configurar essa propriedade. Quem permite configurar? É colocar um valor nela, atribuir um valor para ela. Então, se ela é privada, ela é inacessível pela instância. Se você tiver um new cidade em algum lugar lá fora, você não consegue pela instância acessar. Aí você tem que usar o método set para você colocar um valor e o método get para você receber. Essa aula eu deixei ela gravada lá no nosso ambiente EAD. Ela está gravada, a aula de gets and setters. Você pode assistir ela novamente se quiser. E já está bem detalhado, bem explicadinho. Tá. Inclusive deixei ela aberta, tá no YouTube também. Tá só sobre gets and setters, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, ó. Pronto. Então nós temos agora uma classe cliente e uma classe cidade, certo? A classe cidade tem o nome certinho. E a classe cliente, ela tem uma propriedade chamada cidade do tipo cidade. Esse relacionamento aqui, ó, é o relacionamento tem um.
nós falamos que um cliente tem uma cidade. Ele está em uma cidade. Ele tem ou está em uma cidade. Então, por isso nós criamos um relacionamento. Isso quer dizer que uma instância do objeto cliente consegue conversar com uma instância do objeto cidade. Isso é o relacionamento T1, que é o primeiro relacionamento que nós estamos estudando aqui. É uma associação entre objetos. Um objeto é vinculado a outro por meio de uma propriedade. Assim que funciona. A regra é essa. Um objeto conversa com o outro por meio de uma propriedade. Por exemplo, um objeto cliente, se ele quiser conversar com o objeto cidade, ele vai lá na propriedade cidade para conversar com aquele objeto. É assim que funciona. Então, se a gente olhar aqui no nosso material impresso, olha só, se a gente olhar aqui, aconteceu isso aqui, ó. Nós podemos até colocar a capacidade um F, ó. Um F que é uma string, tá vendo? A gente pode até colocar aqui, ó. Minha cidade agora também vai ter o F, ó. Aí, criando uma string, ó. String, o F, ó, tá vendo? A cidade tem um nome e tem um F. Nome e o F. Um objeto totalmente independente do cliente. Independente do cliente. A parte, uma instância totalmente nada a ver com o cliente. Porém, em algum momento a gente diz no cliente que ele vai se relacionar com um objeto cidade. A gente falou, cliente, você em algum momento vai ter um vínculo com uma cidade. Mas a cidade não tem vínculo nenhum com o cliente. Mas o cliente tem vínculo com a cidade. Então nós temos que entender aqui que quem tem quem aqui é o cliente que está vinculado à cidade. Mas a cidade não está vinculada com o cliente. Se eu quisesse vincular a cidade com o cliente, teria que ter uma propriedade aqui dentro da cidade relacionada com o cliente. Seria um para um. Seria um para um, assim, sabe? Mas a gente vai entender melhor isso depois, negócio de um para muito, tá? Beleza? Então a gente diz o seguinte, ó, que uma cidade, ó, um cliente está vinculado com uma e exclusiva cidade. Um cliente nunca pode estar em mais de uma cidade, só uma, que tem uma propriedade. Agora, se eu quisesse falar, não, meu cliente pode estar relacionado com várias cidades. Por exemplo, se fosse um cadastro de vendedor, meu sistema é um cadastro de vendedor, por exemplo. E eu quero dizer que meu vendedor, ele atua na cidade X, Y e Z. Aí essa propriedade já não dá, tem que ser um vetor aqui. Teria que ser um vetor aqui. Um vetor de cidades. Ó, um cara atua em várias. E esse relacionamento que nós estamos colocando aqui é o relacionamento de nacionalidade, não, de localização. Onde que ele mora? Ele mora em uma cidade. Se ele não for nômade, ele tem que ter uma cidade definida aqui. Beleza. Então, agora como fica nessa história aqui no programa principal? Eu não posso mais setar aqui a cidade, porque esse antigo forma de setar, ele esperava uma string. Concorda? Olha, ele esperava uma string. Mas o meu cidade, qual é o tipo dele? Cidade, não é mais string. Aí, ó, esse set cidade aqui, ó, ele está tentando passar uma string como parâmetro. Mas o meu, inclusive eu nem criei o set dele aqui, ó. Vamos criar aqui, ó, só clicar e criar. Get set. Mas só que olha só, perceba o meu get set, ó. O meu set cidade espera o que como parâmetro? Ele espera um objeto cidade. Ele não espera uma string. Ele não espera um objeto string. Ele não espera um objeto inteiro. Ele não espera um objeto double. Ele espera um objeto cidade. Então, para eu passar um objeto cidade aqui, o que eu devo fazer? Como que eu devo fazer? Eu estou aqui no meu cliente. Eu passei um objeto string para o nome, passei um outro objeto string para o CPF, passei um outro objeto string para o RG, passei outro objeto string para cidade. Aqui tem que ser alterado. Eu não posso passar um objeto string para cidade. Porque ó, esses aqui esperam string, esse espera string, esse espera string, esse espera string. Mas esse não espera string, esse espera cidade. E agora? O que eu faço? Eu vou ter que instanciar uma cidade. Eu tenho que criar um objeto cidade para isso. Então, como que eu faço? Eu posso vir aqui antes, por exemplo, instanciar uma cidade. Vou chamar essa cidade aqui de Coxim. Recebe new cidade. E aí eu digo Coxim. Ponto. Set nome. Coxim. Certo? Coxim. Ponto. Set UF. Aí, MS, tá vendo? Então, eu criei um objeto cidade, uma instância de cidade. Agora que eu tenho uma instância de cidade, que é acessada pela referência Coxim, e aí sim, na hora de dar um set cidade, eu faço o seguinte, ó. Ao invés de passar uma string, eu passo
o objeto cidade, que é do tipo cidade. Coxim é do tipo cidade, ó. Então é compatível com o meu 1,7 m, tá vendo? Como coxim é do tipo cidade, então eu consigo passar alguma coisa do tipo cidade para cá. Então eu venho aqui também e falo, ó, coxim que é do tipo cidade, eu consigo passar para o meu 1,7 m para poder atribuir. Então isso quer dizer que coxim, que é meu objeto cidade, foi atribuído para os dois clientes. E tem dois clientes apontando para o mesmo objeto cidade. Entenderam isso aqui? Não, né? Eu entendi que vocês não entenderam. Então vamos fazer de novo. O que você tem que entender é que é o seguinte, ó. Você está vendo esse cara aqui, ó? Ele é uma instância de string, é que está resumido esse código. Na verdade, o comando completo é isso aqui, ó. New string, olha só. A gente poderia fazer assim, ó, para simular a mesma situação, ó. Uma string chamada nome 1 recebe new string João. Tá vendo isso aqui, ó? O que aconteceu? Aí eu vou lá e coloco o nome aqui. Nome. É isso aqui. Aí funciona. Por quê? Porque nome é do tipo string, então eu passei o nome para cá. Eu poderia ter uma outra variável aqui chamada string CPF1 recebe new string, que é um objeto, e eu venho aqui e passo o CPF. Olha lá, passo o CPF. Aí depois o que eu faço? Eu vou lá e seto o CPF 1, tá vendo? Tá ali. Só que o tipo string, ele já tem, quando você coloca ele diretamente, automaticamente é construída essa instância aqui, ó. Então eu não preciso ficar colocando ele dentro de variáveis antes, para depois passar ele como parâmetro. Não preciso fazer isso com o string. Eu posso fazer isso aqui direto, ó. Ou assim, olha lá, new João, tá vendo? Ou eu posso fazer um new CPF assim, ó. Então, de qualquer modo, eu estou passando dois objetos string para as propriedades nome, CPF e RG. Olha só, new string. E aqui eu poderia fazer um new cidade? Posso, new cidade. Pronto, funcionou. Funcionou. Não, funcionou aqui, ó, new cidade. Que eu passei uma instância de string para o nome, uma instância de CPF para o CPF, uma instância de string para o nome, uma instância de string para o CPF, e uma instância de string para o RG, e uma instância de cidade para cidade. Ficou cheio de objetos. Certo? Agora, o que aconteceu aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar minha super lousa. Senhor, mas dessa forma, a minha cidade, ele não ia pegar já o nome e o F. Não, aí que tá o detalhe. Eu dei um new cidade ali, aquele new cidade não é o coxinho. Então ficou assim, ó. Aqui é o objeto principal, que chama cliente, certo? Aí eu peguei e dei um new string pro RG, ficou aqui, ó. Eu dei um new string pro CPF, ficou aqui, ó. Eu dei um new string pro nome, ficou aqui. Eu dei um new string pro cidade, ficou aqui. Aí o que aconteceu? Aí eu fui vinculando. Esse aqui é uma propriedade, isso aqui é outra propriedade, esse daqui é outra propriedade, esse daqui é outra propriedade. Esse objeto ficou assim, ó, cheio de referência, onde cada um disso aqui é uma string. Bom, aqui é uma string, então aqui está João, aqui está um CPF, olha lá, um CPF, aqui está um RG, aqui está um RG, e aqui está uma cidade. Só que essa cidade, ela possui duas propriedades. Quais são? Isso. O nome dela está nulo e o F dela está nulo. Não tem nada. Eu dei um new cidade. Pronto. Então quando eu dei um new cidade, eu construí esse cara aqui, ó, new cidade. Então esse está assim, ó, new cidade. Pronto. O que é um new cidade? É um objeto cidade. Só que suas propriedades estão nulas. Mas existe um objeto new cidade. Não é Coxim, não é Rio Verde, não é Campo Grande, não é São Paulo, não é nada. É um objeto com propriedades vazias, nulas. Se tivesse atribuído ali as variáveis, mas não tivesse dado valor. Isso, exato. O objeto está ali. Então, quando eu cheguei nesse cara aqui, que é o meu objeto cliente, né? Esse é o meu objeto cliente. Olha lá. New cliente. Olha lá. New cliente, certo? Eu dei um new cliente. Esse objeto new cliente aqui, o que acontece? Nenhuma propriedade dele está nula. Por quê? Porque eu cheguei na primeira propriedade, nome,
e passei para ele o quê? Um objeto. Passei um objeto string para ele. Ó, esse aqui é um string, ó, João, new string. Né? Eu fui lá e fiz isso aqui, ó. New string, ó. New string. Tá lá, João. Esse comando new string, tá vendo? Ele construiu um objeto para mim e esse nome ele aponta para esse objeto. String. Tá vendo? Assim que funciona. Aí olha só, esse aqui também, CPF. Né? Por quê? E aqui RG. Aí, RG. E aqui cidade, ó. Então tem 4 propriedades no meu cliente, ó. Uma propriedade nome, uma CPF, um RG e uma cidade. Então o nome aponta para um, olha lá, o nome aponta para um string, o RG aponta para um string, o CPF aponta para um string, o RG aponta para um string e o cidade aponta para um cidade. É isso que aconteceu. Quando a gente fez isso aqui, ó, olha lá, new string, new string, new string, new cidade. Agora, eu posso colocar assim, com as propriedades nula, ou eu posso pegar uma cidade já existente, tá vendo? Que já está configurado o nome, já está configurado o F. Ao invés de eu passar o new cidade aqui, ó, eu posso passar uma referência já configurada, que é o coxinho, por exemplo. Aí, eu passei o coxinho. Aí, então, na verdade, aconteceu. Esse new cidade aqui não é mais um new cidade. Existiu aqui, ó, uma variável chamada coxinho. A gente criou uma variável à parte chamada coxinho. Olha lá. Tá difícil aqui, hein? Coxinho, certo? Essa variável de referência coxinho nada mais é que um objeto cidade. Vou tirar esse aqui por enquanto. Olha lá. O coxinho é um objeto cidade. Ele não tem nada a ver com o cliente ainda. O coxinho aponta para o objeto cidade, que está configurado aqui para coxinho e que está configurado aqui para MS. Olha lá. Ele não tem nada, esse tal de coxinha aqui não tem nada a ver com o cliente ainda. Tem nada a ver com o cliente. Mas ele é um endereço de memória de um objeto cidade. O coxinho é um endereço de memória de um objeto cidade. Aí em algum momento eu vou dizer que esse endereço de memória aqui eu vou setar nessa propriedade. Então, por exemplo, o que esse endereço de memória faz? Ele armazena o endereço desse objeto. Olha só o que vai acontecer. Então, esse objeto, ele está aqui, ó, por exemplo. Vamos simular uma posição para ele. Vamos simular aqui. Ele está no 0, 10, 50, 0x, tá? Um número hexadecimal louco que eu acabei de inventar aqui. Tá lá. Então, essa é a posição desse objeto. O que esse coxinha aqui armazena? Quando eu falei assim, ó, né, eu criei uma variável, tá vendo? Cidade, coxinha, recebe new cidade, e eu fui lá e configurei. Então, esse coxinha aqui nada mais é do que o endereço de memória daquele objeto ali. Pronto. Quando eu falo assim, ó, o meu cliente, como chama esse cliente aqui? Chama João, né? Quando eu falo assim, ó, quando eu falo assim, que o meu cliente João, ó, o meu cliente João, ponto 7 cidade recebe como parâmetro coxinho, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse cidade aqui, ó, essa variável cidade, eu estou dizendo que essa variável cidade, tá vendo? Ela também vai guardar esse mesmo endereço de memória. Quando eu falei assim, ó, João.cidade recebe coxinho, eu peguei esse endereço que o coxinho estava armazenando e falei que o meu cidade do João também vai ser o mesmo endereço. Eu passei o endereço do coxinho para o cidade do João. O que acontece? Esse cidade também aponta para coxinho. Então, o cidade do João agora é igual o mesmo endereço do coxinho. Então, os dois apontam para a mesma cidade. Se eu criar um outro objeto cliente aqui, Maria, eu venho aqui e falo Maria, e coloco na Maria a cidade, a propriedade cidade, passando comparando coxinho, o que vai acontecer? A Maria também vai apontar para o mesmo objeto. Então agora nós temos um objeto cliente Maria apontando para a cidade de coxinho e um outro objeto cliente João também apontando para a cidade de coxinho. Ou seja, eu criei um objeto só
cidade e vários clientes apontando para ele. Isso aconteceu aqui, ó. Olha lá. 7 coxim. A bolinha do coxim tá lá. Aí eu cheguei no João e falei, ó, 7 coxim? Então, a propriedade cidade do João apontou para a bolinha do coxim. Maria, quando eu falei 7 cidade coxim, a propriedade cidade da Maria também apontou para a mesma bolinha do coxim. Entendeu? Então ficou 2 objetos clientes apontando para o mesmo objeto cidade. Se a gente verificar aqui o exercício que eu vou passar para vocês na apostila aqui, ó, o próximo módulo, vai ser essa situação. Eu vou pedir para vocês construir para mim, né, esse aqui é um exercício, eu vou pedir para vocês construir para mim 3 clientes. Um cliente chamado João, outro Maria e outro Carlos. Certo? E vocês vão construir 2 objetos de cidade. A primeira cidade vai chamar Campo Grande MS e somente o João vai ser de Campo Grande. E os outros dois clientes vão apontar para uma outra cidade chamada Jardim, que é uma outra cidade muito bonita aqui do estado. Tá? Então eu vou querer que vocês façam esse programa principal. Vocês não precisam criar a classe cliente mais, que já está criada, e nem criar a classe cidade, que está criada. Vocês vão fazer agora simplesmente a construção dos objetos e o relacionamento deles. Tá? Então podem fazer, cria o programa principal e façam isso.